Bíblia Sagrada em áudio português Números. Página 16 a 20. Bíblia Sagrada completa Livro dos Números. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. O Espírito sobre os 72 anciãos. Depois de sair para comunicar ao povo as palavras do Senhor, Moisés reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e colocou-os ao redor da tenda do encontro. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o pôs sobre os 70 anciãos. Assim que pousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro, Medá. O Espírito pousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista mas não tinham ido à tenda, e eles se puseram a profetizar no acampamento. Um jovem foi correndo avisar a Moisés que Eldade e Medá estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Em seguida, Moisés recolheu-se ao acampamento com os anciãos de Israel. As codornizes soprou, então, um vento mandado pelo Senhor, que trouxe do mar um bando de codornizes e as fez pousar sobre o acampamento. Espalhavam-se num raio de um dia de viagem ao redor do acampamento, a 1 metro de altura. O povo levantou-se e passou todo aquele dia, a noite inteira e todo o dia seguinte recolhendo codornizes. O homem que menos ajuntou recolheu 10 cargas de asno. Estenderam-nas para secar ao redor do acampamento. Estavam ainda com a carne entre os dentes e não tinham acabado de mastigar, quando se inflamou a ira do Senhor e feriu o povo com um grande flagelo. Deram aquele lugar passou a se chamar Cibroataava, sepulcros da gula, porque ali foi sepultado o povo dominado pela gula. De Cibroataava partiram para Hazeró, onde acamparam. Maria e Arão contestam Moisés. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Diziam: Acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. De repente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: Ide todos os 3 à tenda do encontro. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando os 2 se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e lhe falarei em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés. Ele é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele falo face a face, às claras e não em enigma, ele contempla a forma do Senhor. Como, pois, vos atreveis a criticar meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. Apenas a nuvem se tinha afastado da tenda, Maria ficou leprosa, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela, viu-a toda coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tolamente cometemos. Que Maria não fique como morta, como um aborto lançado fora do ventre da mãe, com a metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te rogo, concede-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai lhe tivesse cuspido no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias?
Seja Maria confinada durante 7 dias fora do acampamento e depois readmitida. Assim Maria ficou confinada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu do lugar enquanto ela não foi readmitida. Depois o povo partiu de Hazerô e acampou no deserto de Farã. Missão dos exploradores. O Senhor falou a Moisés: envia alguns homens para fazer reconhecimento da terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, e todos sejam chefes entre os seus. Moisés os enviou do deserto de Farã, segundo a ordem do Senhor. Todos estes homens eram chefes dos israelitas. Os nomes são estes: da tribo de Ruben, Samua filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal filho de José; da tribo de Efraim, Ogéias filho de Num; da tribo de Benjamim, Falte filho de Rafo; da tribo de Zabulon, Gediel filho de Sode; da tribo de José, isto é, de Manassés, Gadi filho de Zuzi; da tribo de Dan, Amiel filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur filho de Miguel; da tribo de Neftali, Naabe filho de Vapse; da tribo de Gade, Gué filho de Maqui. São esses os nomes dos homens enviados por Moisés para fazer o reconhecimento do país. A Ogéias filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, recomendando-lhes: segui pelo deserto do Neguebe. Ao chegardes às montanhas, observai como é essa terra, se o povo que nela vive é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que esse povo mora, se é boa ou ruim. Como são as cidades em que vivem, se tem muralhas ou não. Se o solo é fértil ou pobre, se existem árvores ou não. Sede corajosos e trazei alguns frutos dessa terra. Era então o tempo das primeiras uvas. Subiram e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Rubi, no caminho de Emate. Subindo pelo deserto do Neguebe chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Tolmai, descendentes de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tanis no Egito. Chegaram até ao vale de Escol. Ali cortaram um ramo de videira com o cacho, que 2 homens transportaram numa vara, e apanharam também romãs e figos. O lugar foi chamado Vale de Escol, Vale do Cacho, por causa do cacho de uva que os israelitas dali levaram. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento da terra. Apresentaram-se a Moisés, a Arão e toda a comunidade dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Fizeram um relato para eles e para toda a comunidade, mostrando os frutos da terra. Contaram o seguinte: entramos na terra a qual nos enviastes. De fato, é uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por estes frutos. Porém, o povo que vive nessa terra é muito forte. As cidades são fortificadas e enormes. Vimos ali descendentes de Enaque. Os amalecitas vivem na região do deserto do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e amorreus, na parte montanhosa. Os cananeus, na costa marítima e ao longo do Jordão. Então Calebe, para acalmar o povo revoltado contra Moisés, disse: vamos subir e conquistar a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E puseram-se a fazer comentários negativos diante dos israelitas sobre a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que fomos reconhecer é uma terra que devora os seus habitantes, e toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com eles parecíamos gafanhotos, e era assim que eles nos viam. A revolta do povo. Então toda a comunidade levantou a voz e começou a gritar, e o povo passou a noite se lamentando. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e a Arão. Toda a comunidade lhes dizia: antes tivéssemos morrido no Egito,
ou ao menos neste deserto. Por que nos leva o Senhor para essa terra? A fim de cairmos ao fio da espada, e para que nossas mulheres e nossos filhos sejam reduzidos ao cativeiro? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar para o Egito? Então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra perante toda a comunidade dos israelitas. Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, que estavam entre os que exploraram a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos e exploramos é uma terra excelente. Se o Senhor nos quer bem, Ele nos introduzirá nela e nos dará esta terra, onde corre leite e mel. De modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor, nem temerá a população dessa terra, pois haveremos de devorá-los como pão. A sua sombra protetora os abandonou, enquanto conosco está o Senhor. Não tenhais medo deles. Mas toda a comunidade ameaçou apedrejá-los. Mas então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Moisés aplaca a cólera divina e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo vai desprezar-me? Até quando vai recusar-se a crer em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-los de peste e privá-los da herança. De ti, porém, farei uma nação maior e mais forte do que esta. Moisés respondeu ao Senhor: mas os egípcios sabem que de seu meio tiraste este povo com teu poder, e o dirão aos habitantes desta terra. Eles sabem que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, te manifestas a ele face a face, que sobre eles vela a tua nuvem, que de dia os precedes numa coluna de nuvem e de noite, numa coluna de fogo. Se, pois, fizeres morrer este povo como se fosse um só homem, as nações que ouvirem tais notícias a teu respeito comentarão: o Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhes prometeu, por isso os massacrou no deserto. Seja agora, pois, engrandecida a força do meu Senhor, como tu mesmo declaraste. O Senhor é paciente e misericordioso, suporta a maldade e a rebeldia, mas não a deixa impune, castiga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, o pecado deste povo segundo a tua grande misericórdia, da mesma forma como o suportaste desde o Egito até aqui. Perdão e castigo, disse-lhe então o Senhor: eu os perdoei, conforme teu pedido. No entanto, juro por minha vida e pela glória do Senhor que enche a terra inteira, nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e que já por 10 vezes me puseram à prova e desobedeceram, verá a terra que jurei dar a seus pais. Nenhum dos que me desprezaram verá essa terra. Mas como o meu servo Calebe, animado de bem outro espírito, me seguiu fielmente, eu o introduzirei na terra que visitou e que seus descendentes herdarão. Visto que os amalecitas e os cananeus moram nas planícies, mudai de rumo amanhã e parti para o deserto pela rota do Mar Vermelho. O Senhor falou a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade perversa ficará murmurando contra mim? Bem ouvi as queixas que os israelitas murmuram contra mim. Dize-lhes: por minha vida, oráculo do Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados, de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim, nenhum de vós entrará na terra na qual, com mão levantada, jurei fazer-vos habitar, exceto Calebe filho de Jefoné e Josué filho de Num. Mas os vossos filhos, dos quais dissestes que seriam presa dos inimigos, eu os introduzirei, para que vejam a terra que vós desprezastes. Vossos cadáveres ficarão estendidos neste deserto. Vossos filhos serão nômades no deserto durante 40 anos, carregando o peso de vossas infidelidades, até vossos cadáveres se consumirem no deserto. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, número correspondente aos 40 dias em que fizestes o reconhecimento da terra. Isto é, 1 ano para cada dia.
Assim experimentareis a minha reprovação. Eu, o Senhor, assim como disse, assim farei com toda esta comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão serão consumidos e morrerão. De fato, os homens que Moisés tinha enviado para explorar a terra e que na volta fizeram murmurar contra ele toda a comunidade, falando mal da terra, esses mesmos homens que haviam difamado a terra foram golpeados diante do Senhor. Dos homens que tinham ido explorar a terra sobreviveram apenas Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné. Vossos filhos serão nômades no deserto durante 40 anos, carregando o peso de vossas infidelidades, até vossos cadáveres se consumirem no deserto. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, número correspondente aos 40 dias em que fizestes o reconhecimento da terra, isto é, 1 ano para cada dia. Assim experimentareis a minha reprovação. Eu, o Senhor, assim como disse, assim farei com toda esta comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão serão consumidos e morrerão. De fato, os homens que Moisés tinha enviado para explorar a terra e que na volta fizeram murmurar contra ele toda a comunidade, falando mal da terra, esses mesmos homens que haviam difamado a terra foram golpeados diante do Senhor. Dos homens que tinham ido explorar a terra sobreviveram apenas Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné. Fim do livro dos Números, páginas 21 a 25. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.